Vamos conversar brevemente hoje sobre como nasce a criatividade humana. Este tema é muito debatido, é um tema que se mexe muito atualmente com a questão da criatividade. Pessoas criativas, pessoas que são capazes de desenvolver e fazer a diferença. Mas a criatividade não diz respeito só a coisa de arte, ser artista, nada disso. A criatividade ela é inerente ao ser humano. Por quê? O Homo sapiens, né? O homem sábio, a mulher sábia, o Homo sapiens, a nossa espécie, ela tem uma diferença de outros animais no sentido de que outros animais não simbolizam, não fazem a relação de entendimento dos fatos e não conseguem escolher seu próprio caminho. Os animais são codificados para viver começo, meio e fim daquela forma que eles foram codificados geneticamente. O animal ele tem uma diferença do animal humano porque nós temos uma constituição fisiológica, alguns hábitos da própria existência humana, porém nós temos uma diferença que são as nossas escolhas pelo processo de simbolização. A nossa elaboração da fala se dá nesta evolução da simbolização. Então, assim, é lógico quando a gente vê na rua cachorros latindo, né, e começa um late aqui, outro late ali, a gente até brinca, parece que eles estão conversando um com o outro. Mas por enquanto não descobrimos que esse latido de cachorro tem algum significado e alguma comunicação real, como as nossas palavras que nós inventamos, né? Como adultos. Então essa diferença nos dá em termos dos animais. Os animais repetem e a gente cria. Porém, se nós somos diferenciados pela criatividade em relação aos outros animais, como que nasce essa criatividade? A criatividade no adulto ela nasce pela necessidade. Então, eu tenho a necessidade de ganhar dinheiro. A pessoa perde emprego. Ela tem que criar um mecanismo, ela tem que criar alguma coisa para trazer dinheiro para casa. Nas grandes cidades a gente tem visto crianças fazendo malabares, né, nos semáforos, e a gente sabe que elas estão levando dinheiro para casa. Muitos pais incentivam pais empobrecidos, famílias empobrecidas, colocar as crianças para se virar, vender um doce, quer dizer. E cada uma vai fazer da forma mais criativa que puder. Então, a criatividade nasce da necessidade, mas como ela é gestada dentro do interior humano, dentro do desenvolvimento da psicologia humana, ela é mais ou menos assim, a criança nasce e o primeiro objeto de ligação que liga a criança à mãe, através do ato de amamentação, é o bico do peito. Então, o primeiro contato que a criança tem com o seu primeiro brincar, que é uma necessidade de amamentação, alimentar, uma necessidade alimentar. E é interessante que as mães narram que, além de mamar, a criança, de fato, ela fica brincando com os seios da mãe. Ela fica fazendo hora com a mãe, né? E se a mãe sabe disso, ela vai ficar feliz, porque a mãe sabe que a criança está tendo uma boa interatividade com aquele ato de amamentar. Olha aí, nasce daí, até o ato de amamentar já tem esse objeto transitório que o Donald Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele deu esse nome de objeto transitório, né? Que faz a ligação da criança com o outro e este outro imediato que é aquele outro mãe que vai dar o leite para ela no ato de amamentar ou de uma mamadeira e assim por diante. Até que as mamadeiras também elas são bastante coloridas, bastante criativas, né, para estimular a criança. Depois ela evolui da questão dos seios, na separação com a pessoa da mãe, ela vai se encontrar com outras pessoas, mas ela vai fazer elaborar essa perda da mãe através de objetos transicionais, tipo a fraldinha, o bico, um ursinho, objetos de pelúcia, outros brinquedos. E no ato de brincar, ela vai desenvolver a capacidade de fantasia. E criança fantasia muito. Alguns pais me perguntam, Gerson, a criança fica falando, será que
falando com um amiguinho virtual, com uma outra pessoa. Será que ela está vendo essa pessoa, né? Será que ela está conversando com algum espírito? Lógico que não, ela está conversando com a sua própria fantasia. Isso é muito bom. É sinal de que a criança ela está brincando, se interagindo e desenvolvendo esta habilidade de criatividade, de criação. Só que aí, conforme ela vai evoluindo, vai terminando essa fase de fantasia e vai entrando o quê? O que o adulto, quando a gente se torna adulto, o que faz com que a fantasia de criança se transforme em quê? Se transforma nos nossos sonhos, nas nossas realizações, no nosso fazer. Né? Então, olha onde brota a criatividade humana. Não é uma coisa que vem inerente ao ser humano, não é uma coisa dada ao ser humano, né? Ela é construída ao longo dos anos. E por isso que a família que tem crianças, que estimula o brincar livre, não só aquele brincar metodológico, pedagógico, né? Que engessa a criança, que deixa ela sempre naquela coisa de que tem que fazer alguma coisa para aprender algo, pode engessar essa criatividade. Ao contrário, a família que entende disso vai estimular o máximo possível brincadeiras abertas para que a criança possa fantasiar. Como é bom ver os pais assim, quando eles entram na fantasia da criança, vão ler um livrinho de história e dramatiza aquela história, né? Ou inventa personagens. Eu lembro muitas cenas bacanas que eu tenho do meu pai era marmorista, e época de finados ele fazia muitos túmulos em cemitério, né? Túmulos de pedra. Era a época áurea da marmoraria, era quando era finados assim, né? Famílias com dinheiro investia nisso. E aí tinha noites assim que a molecada ficava toda na sala e ele começava a contar os causos de cemitério. Assim, eu lembro que uma vez eu até fiz xixi, assim, de tão com medo que eu fiquei da forma com que ele contava, era tão bacana, né? Eu lembro uma cena, que eu nem sei se meus irmãos lembram dessa cena, mas eu lembro, espero que não seja só a fantasia minha, mas não é não, eu lembro dessa cena certinho. Tinha acabado a energia à noite, todo mundo na sala de TV assistindo o tal do Jornal Nacional na época, nem sei se era Jornal Nacional ainda, mas tinha um jornal noturno lá. E acabou a energia e meu pai, todo mundo ficou parado assim, até alguém achar lá a vela, né, para acender. E ele começou a contar causos de cemitério. Gente, foi um barato, assim, como que a gente viajou naquela história. Então é uma cena que eu trago, que você também deve ter passado por cenas semelhantes, onde o adulto faz com que a criança potencialize esta criatividade pela fantasia. Por isso que a gente fala que o adulto que teve a oportunidade de brincar bastante quando criança, de sorrir, de se divertir, será um adulto melhor, mais leve. Aquele cuja vida foi mais rígida, que os pais foram muito rígidos, muito controladores, esses tendem a se tornar mais rançosos, né? Pessoas mais assim fechadas, rígidas também. E infelizmente algumas religiões aí, em nome de uma moral, uma falsa moral, tenta destruir mitos, fantasias de criança, histórias, né? Falando que essas coisas são diabólicas. Você pega o folclore, que vem muitas assim histórias e parlendas para criança. Como que são bonitas as histórias, né? Até os contos de fada que devem ser contados na sua realidade sem precisar explicar para a criança. O próprio conto de fada já é uma introspecção e uma introjeção fantasiosa da realidade que ele vai enfrentar. Aí como que depois essa pessoa adulta vai ter a criatividade para lidar com a noite, para lidar com situações desesperadoras, ameaçadoras, se ela não vivenciou isso de uma forma fantasiosa quando criança? Então, por isso que a gente fala que a criança não mente, ela inventa, né? Mentira é coisa de gente grande, né? O adulto, ele mente. Então, a mentira do adulto é a fantasia da criança, só que é uma criatividade enganosa. Então, a origem da criatividade na vida humana, ela está centrada nos 12 primeiros anos de vida de uma criança.
principalmente até o 7º, 8º ano, que a criança ainda não entrou muito no mundo das letras. Nós já vimos isso nas fases do desenvolvimento infantil, para cada etapa uma tendência. Você pode buscar aí no YouTube, no meu canal, vários vídeos sobre isso. Mas nesse tema específico, que é o mais importante, de ressaltar essa fase nobre da infância, de se desenvolver no potencial criativo a partir da fantasia, que depois isso vai dar a conotação da criatividade. Né? Mesmo que no futuro a pessoa esteja num trabalho que requer muita técnica, um pensamento cartesiano de um ponto no outro, mesmo assim uma boa engenharia requer muito potencial criativo. Porque a gente pensa que a criatividade é aquela coisa solta, não é bem isso, né? E nós sabemos que a criatividade humana, ela ajuda muito nas relações sociais, nas interatividades com equipes. Às vezes é preciso ser muito criativo para conviver com pessoas de diferentes formas de ser, que vêm de outras famílias, de personalidades diferentes, né? E é uma arte isso, né? Como que a gente consegue, às vezes, num ambiente de 4, 5 pessoas diferentes no trabalho, a gente consegue achar uma artimanha para lidar com uma pessoa, para lidar com a outra, conforme ela é. Tudo isso diz respeito à criatividade humana. Vamos dizer assim, que a criatividade humana ela é inerente ao ser humano, mas ela não vem pronta. A gente desenvolve. E ao desenvolver, a gente se potencializa. Porque tem que ser muito criativo para aceitar que 1 mais 1 são 2, que 2 mais 2 são 4. Quem inventou esses números? Né? Tanto é verdade que a matemática boa nasce da filosofia, do pensamento filosófico, de fazer perguntas e procurar respostas. Não é à toa que pela criatividade nós criamos o avião, mas pela criatividade criamos coisas boas e coisas ruins, a bomba atômica também, por exemplo. Né? É preciso ser muito criativo para incentivar uma guerra. É preciso ser muito criativo para ser um fascista. Então isso são as fantasias que a gente construiu na infância, que vai transbordar depois na vida adulta. Se ela é boa ou ruim, é indiferente. Criatividade não tem essa conotação. Ah, essa criatividade é boa, essa é ruim. Essa criatividade é boa e é ruim, tanto faz. Que a coisa mais criativa que foi inventar o revólver, a arma de fogo. Leonardo da Vinci, ele fazia assim, teve um período da vida dele que ele fazia projéteis, né, de canhões. Ele, com a criatividade dele, o potencial artístico, ele instrumentalizou a indústria bélica, né? Então ele era um artista. Ele fazia telas bonitas, esculturas bonitas, mas, porém, contudo, todavia, ele também projetou armas. Então a criatividade dele é infindável. Quanto mais a pessoa é potencializada no desenvolvimento afetivo e emocional e na liberdade de se fantasiar na infância, mais potenciais ela pode ter na vida adulta. Então, neste tema aqui, como nasce a criatividade, espero que você possa revisitar a sua história infantil para identificar quais eram os brinquedos que você fazia, que enaltecia a sua fantasia e como a sua fantasia hoje de adulto transborda em criatividade. E se você tem crianças ao seu redor, transforme esta relação com as crianças em um ambiente de muita fantasia. Vale a pena. A vida se torna mais leve e suave. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo.